Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos. E nesse momento iremos compartilhar mais uma lição sobre os profetas menores. Vamos começar. O tema de hoje é Miqueias, justiça e esperança. Comecemos. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Que imagem poderosa! Deus irá pegar nossos pecados, as nossas iniquidades, irá pulverizá-los e depois irá lançar nas profundezas do mar, que no imaginário antigo era o local mais distante e inacessível que se poderia pensar. Em outras palavras, Deus iria esquecer completamente nossos pecados, iria completamente deixá-los de lado. Isso é o quê? Perdão total. Perdão total. Isso que muitos de nós desejam. Quero o quê? Restauração, purificação, ter uma nova chance. Continuemos. Miqueias significa quem é como Deus. Ou seja, o nome Miqueias lança a ideia de que? De singularidade. Deus é singular, é único. Ninguém pode se comparar a ele. É um dos 4 principais profetas do século VIII a.C., entre eles Isaías, Osés e Amós. E é uma diversidade na origem deles. Né? Isaías tinha a linhagem real, Amós era um vaqueiro e Miqueias era um habitante de uma cidade pequena, ficava próximo, uns 60 quilômetros, na verdade 32 quilômetros de Jerusalém, Moresete, Gat. Em outras palavras, pessoas diversas, mas apesar de suas origens diversas, elas dedicaram sua vida completamente a anunciar a palavra de Deus. Vamos lá. Eu considero que na mensagem de Miqueias, ele utiliza um pouco a imagem que é trazida por Joel. Qual é? Ele anuncia a situação e a consequência. E ele dá o livramento. Ele oferece o livramento. É o mesmo sistema que Miqueias utiliza. O mesmo sistema que Miqueias utiliza. Mas as imagens são poderosas. E a contextualização. A contextualização é simples. E na verdade é atemporal. É muito bem aplicável à nossa época. E diz: tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E qual os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Miqueias capítulo 1, versículos 5, 6 e 9. Em outras palavras, muitos dizem, quando fala de desfazer de Samaria um montão, dá aquela ideia que essa mensagem, o livro de Miqueias, por essa parte, foi escrita antes da destruição de Samaria, em 702, pelos assírios. Mas os estudiosos discordam disso. Colocam, na verdade, a mensagem dele o traz mais próximo que a época em que Senaqueribe, rei assírio, ataca o reino de Judá. Aí diz assim, mas por que ele faz Samaria? Por que ele menciona Samaria? Irmãos, ele simplesmente está querendo demonstrar a dureza do coração humano. O que aconteceu em Samaria? Destruição. Uma destruição de tal forma que todos os sinais da civilização foram destruídos. Quando fala uma terra de plantar vinha, você não planta vinha sobre uma terra cheia de ruínas. Não, você limpa o campo. Em outras palavras, a imagem de Samaria, de sua civilização, foi completamente apagada. Aí se pergunta, qual foi o motivo disso? Por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. É interessante. Sim, mas o que quer dizer isso aí? O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém.
Ele está querendo dizer que, apesar do exemplo dado por Samaria em sua persistência no caminho do mal e sua destruição, Judá não aprendeu com os erros de Samaria, ignorou e continuava nesse mesmo caminho. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo Jerusalém. Em outras palavras, quando você está imerso no pecado, não existe lógica. Ah, eu vou deixar de beber porque um amigo meu bebeu muito, pegou um carro e morreu. Eu vou dizer, eu simplesmente eu dirijo bem bêbado, não se ocupe não. Ou seja, quem está no pecado tem uma justificativa para tudo e vem com aquela consciência, aquela ideia, comigo não vai acontecer. É a mesma de um drogado que vê pessoas se destruindo, mas ele diz, não, eu vou usar drogas, não vou me viciar e vou estar no controle. É a mesma situação de uma pessoa que está no pecado. Ela se acha no controle e pensa que está o quê? Em vantagem, gozando o prazer do pecado, mas na verdade está no mesmo caminho de destruição. Judá viu o exemplo de Samaria, mas não mudou nem um pouquinho o seu caminho. É a ideia de que essa contextualização, a dureza do coração humano, dureza essa que hoje em dia está tão forte quanto. Ao anunciar o evangelho, muitas vezes nós recebemos o quê? Palavras de descrença, ceticismo, relativismo e até de quê? De humilhação. Porque neste mundo o pecado é regra. Vamos lá. Quais são os exemplos de pecado humano que estavam assolando o rei de Judá, que foram motivo para a destruição de Samaria? Primeiro, clássico, idolatria. Todas suas imagens e esculturas serão despedaçadas, todo o salário de sua impureza serão queimados, e de todos seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Miqueias capítulo 1, versículo 7. Em outras palavras, ele está dizendo que a prostituição com outros deuses, ajuntou aquele povo. Em outras palavras, não era Deus que era o alimento e unidade do povo, eram os outros deuses. Na verdade, nem os outros deuses, era a idolatria. A rejeição a Deus era a unidade do povo de Samaria e agora é a unidade do povo de Judá. Pois bem, este pecado já juntou, e também a este preço volverão. Ou seja, que preço? O preço da ruína. Ou seja, foram unidos pelo pecado e por esse pecado seriam destruídos. Continuamos. Ingratidão. A ingratidão dói, né, irmãos? Olha só. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho te feito? E com que te enfadei? Responde-me. Miqueias capítulo 6, versículos 1 a 3. Veja só, esse versículo dá aquela ideia de que Deus dá oportunidade para o ser humano trazer a juízo a sua causa. É como se fosse assim, Deus tem contendido com o seu povo, e nessa contenda, nesse conflito, é dado a oportunidade para o povo dizer, olha, Deus não tem razão. E quem serão os juízes? Os juízes seriam o quê? Não pessoas que podiam ser subornadas, não que pessoas que poderiam oscilar em seu humor, tomar decisões parciais, não. Ele coloca como imagem o quê? As estruturas geológicas da Terra, que para nós passa a ideia de quê? De retidão, pureza e estabilidade. Pois bem, é dada a oportunidade para o povo. E Deus diz, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Um silêncio vem. E Deus diz, responde-me. Não há resposta, irmão. Deus sempre cumpriu suas promessas e sempre foi um homem que descumpriu sua parte nos pactos feitos, desde a aliança abraâmica, passando para a aliança noélica, a aliança mosaica e futuramente, né, pela nova aliança de Jeremias, sempre o homem descumpre sua parte. Então, não havia justificativa
além de que do egoísmo, da natureza má do ser humano, é que ele se entrega alegremente, passa a trazer seus desejos egoístas. Esse é o grande problema. A resposta está no ar. Povo meu, que te tenho feito? Meus irmãos, muitas vezes Deus faz essa pergunta para nós e para a sua igreja. E a igreja fica calada e nós ficamos calados. Que neste momento que não tenhamos resposta, reconhecemos, estou errado, preciso voltar para Deus. Outro pecado humano, a cobiça. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alvo praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam o campo, os arrebatam. Se casas, a tomam. Fazem violência um homem à sua casa, a uma pessoa e sua herança. Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2. Em outras palavras, está falando daquelas pessoas que de alguma forma têm alguma forma de poder em suas mãos. Pois bem, a sociedade judaica estava tão mergulhada no pecado que essas pessoas praticavam a injustiça à luz do dia. Porque elas contavam com o quê? Com a indiferença e a omissão dos líderes, dos sacerdotes, dos profetas e o silêncio da sociedade. Que nunca fiquemos silenciosos diante de um pecado. Não que a gente vai para a pessoa e dizer, você está pecando, não. Mas dentro da igreja, sim, nós devemos agir, falar. Não devemos tentar justificar os erros dos outros. É conversar com as pessoas. A Bíblia dá liberdade para que nós venhamos falar para as pessoas que estão na nossa igreja, que infelizmente elas estão desagradando a Deus. Se não gostarem, leva para o diácono, depois leva para o pastor. Mas para as pessoas de fora da igreja, nós não temos essa liberdade. Nós sim temos a liberdade de anunciar o evangelho. Agora, se uma delas vier perguntar para nós se a conduta desagrada a Deus, ela nos dá liberdade para nós falarmos. Se você fizer isso fora desse momento, você para ela vai ser uma pessoa metida, que nada mais nada menos está querendo parecer melhor que os outros. Estariam querendo ou não, podemos até cair no pecado do quê? De sermos juízes. Nós não estamos para julgar ninguém. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E essa violência, ela destruía não só a pessoa que era alvo dela, mas também a sua família, os seus filhos. Lá na frente vamos ver qual era a sua consequência. Impiedade. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa aqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Do cilinho delas tirais a minha glória para sempre. Miqueias capítulo 2, versículo 8 e 9. O que significa esse versículo? A pessoa está dizendo, ó, o povo que era meu amigo, agora se levanta como meu inimigo. É você sentir-se desamparado. Aquelas pessoas que estavam à sua volta, que eram parte da sua comunidade, agora são seus inimigos. Você se sente desamparado. As pessoas estão tão impiedosas, elas levam até os extremos o seu pecado, que roubam até a capa. E nós sabemos que na lei mosaica, até numa cobrança de uma dívida, se a capa era a garantia de pagamento da dívida, você tinha que devolver ela à noite, para que a pessoa pelo menos tivesse a capa para protegê-la do que? Das intempéries da noite, do frio da noite. Pois as pessoas agora não, roubavam a capa sem a menor pena. Elas lançavam fora as mulheres do povo do seu lar. A mulher era o símbolo do lar. Então, a mulher que era o sustentáculo da família, que administrava o lar, administrava os filhos, era ajudadora junto ao seu marido. Pois bem, o lar era destruído. As mulheres lançadas fora, o lar era destruído. Qual era a consequência que eu tinha dito antes? Dos filhinhos dela tirais a minha glória. Com a destruição da família, com a sua desestruturação, às crianças não era apenas negado um ambiente propício para o seu crescimento, para a sua nutrição. Era negado também a elas a oportunidade para conhecer a Deus através do ensinamento de seus pais. A essas crianças era negada a oportunidade de conhecerem a Deus para sempre.
Isso é que é impiedade. Nós podemos cair em impiedade quando nós achamos que determinadas pessoas merecem o nosso evangelho e outras não. Quero não estão sendo impiedosos, porque todas merecem saber acerca de Deus. Vamos continuar. Falsidade. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentido, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este tal profeta deste povo. Miqueias capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 e 11. O que significa? Olha, a situação chegou a tal ponto que o profeta diz: povo de Deus, saiam da terra da promessa. A terra que Deus havia prometido, agora era local de destruição. Era melhor que eles fossem exilados, fossem para outras terras, que pelo menos iam escapar da imundície que destruía a sociedade e levava ela para a destruição final, do que ela permanecer na sua herança. Olha a imagem forte para um judeu. Saia da sua herança, senão você será destruído pela imundície. É terrível, irmãos. E aqui diz, se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga. Ou seja, a mentira, ela estava tão disseminada, que até os profetas dizem assim, eu usou a figura do profeta, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Em outras palavras, a pessoa não era, podemos dizer assim, abençoado com a sabedoria de Deus, mas nada mais nada menos, quem aconselhava era o pecado, simbolizado no vinho e na bebida forte, o pecado do alcoolismo. Essa pessoa era o profeta desse povo. Era essa pessoa que dizia assim, olha, vocês estão fazendo certo, olha, Deus há de nos proteger, Deus prometeu isso. São essas pessoas que simbolizavam a que ponto chegou a imundícia da sociedade judaica. E continuam. Claro, se o povo estar mergulhado no pecado, seus líderes muito mais. E disse eu, ouvi agora a voz, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comei a carne do meu povo e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela e como a carne no meio do caldeirão? Miqueias capítulo 3, versículos 1 a 3. As pessoas que eram líderes no povo, que eram mais abastados, que eram aquelas pessoas que tiveram acesso, além da educação básica, que era geral para todos, que tinham conhecimento, tinham acesso a uma estrutura formal para estudo da palavra de Deus. Em tese, elas deveriam ter mais ciência acerca de Deus. Pois bem, elas deveriam saber sobre o juízo, ou seja, sobre a consequência daquele caminho de destruição que Judá estava seguindo, assim como Samaria. Pois bem, a resposta é: eles aborreciam o bem e amavam o mal. Eles estavam completamente imersos no pecado. E a postura deles era tão impiedosa que eles arrancavam a pele, a carne de cima dos ossos do povo. Ou seja, o povo era completamente esfolado, era retirar tudo dele. Os líderes, eles eram tão impiedosos que eles esmiuçavam os ossos, outras palavras. Eles limpavam os ossos para retirar tudo que havia nele, tendões, gordura, tudo. Não deixavam nada. As pessoas eram saqueadas sem a menor misericórdia, apenas para o prazer desses líderes e das pessoas que estavam sob a proteção deles. Você só tem apenas uma pessoa a quem recorrer, Deus. Mas o problema é que as próprias pessoas estavam imersas no seu pecado. Na verdade, é como se os pequenos quisessem a oportunidade para esfoliar os outros. Lá na frente não vê essa imagem da sociedade.
Corrupção do clero. Clero envolvendo o clero formal, hierarquizado, sumo sacerdote, sacerdotes, levitas, até o clero informal, que eram os profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam, paz, quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Miqueias capítulo 3, versículos 5 e 6. Em outras palavras, suborno. O clero recebia suborno. Aqueles que os subornavam recebiam bênçãos, eram exaltados. Aqueles que não davam suborno eram amaldiçoados. E numa sociedade em que a religião era uma sociedade religiosa, mas não era uma sociedade temente a Deus. Era um fator de você ser desprezado e até autorizado, ter autorização para quê? Para ser espoliado e até morto. Esse era o poder dos profetas. Pois bem, esses profetas estavam no suborno, mas eles iam receber a paga, que era o quê? Eles praticamente serem negados para ele qualquer poder de adivinhação. Qualquer profecia deles ia dar errado. Aí lá em Levítico diz que para saber se um profeta é de Deus, ouçam sua profecia e se ela se cumprirá, pois Deus não iria permitir que nenhuma profecia dele se cumprisse. E por isso eles seriam o quê? Rejeitados dentro da sociedade. Vamos lá. Corrupção dos magistrados. As pessoas que tinham poder formal, governamental, líderes, como disse, podia ser tanto o rei, podia ser um fazendeiro rico, mas aqui não. As pessoas tinham cargos oficiais, que aí coloca sacerdotes, os reis, os juízes. E aí diz: ouvi agora isto, vós cabeça de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominai o juízo, e pervertei tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias capítulo 3, versículos 9 a 11. O que significam essas palavras? Está dizendo que as pessoas que possuem cargos, profetas, sacerdotes, administradores do governo, eles abominavam o juízo. Qualquer mensagem que alertasse sobre o cativeiro próximo, sobre a consequência final, assim como Samaria sofreu, eles abominavam. Eles não queriam ouvir má notícia. E queriam pervertir tudo que era direito, ou seja, pervertiam a palavra de Deus para que ela viesse a dar sustento aos seus interesses imediatistas e daqueles que os seguiam. Com isso, eles edificavam Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Sangue da ideia de morte. Querendo ou não, eles pervertiam a sociedade e levavam ela para o quê? Para a destruição final. Jerusalém, que deveria ser o símbolo de quê? Da aliança mosaica, símbolo da presença de Deus entre os povos da terra, ela agora era símbolo de perversidade. Pois bem, esses cabeças davam sentenças por suborno. Os sacerdotes ensinavam o que era de interesse deles, para proteger o seu poder e daqueles que os subornavam. Os profetas adivinhavam para quem dava suborno. E ainda por cima, eles sentiam-se completamente protegidos. Por quê? Ora, Deus não queria ser humilhado em outras nações ao permitir que o povo que ele havia separado fosse destruído. Em outras palavras, Deus ficara refém do povo de Judá e de Israel. Mas lembre-se, Israel foi destruído. Samaria foi destruída. Então era para pensar, olha, algo vai acontecer conosco. Mas pensavam, não, ele foi destruído com A, B, C e D, mas nós não vamos ser, que nós temos o templo, que é a prova de que da nossa aliança com Deus. Nenhum mal iria cair sobre eles. Ninguém tem qualquer garantia acerca de salvação, salvo aqueles que realmente aceitaram o sacrifício de Cristo e têm como garantia o Espírito Santo em seus corações. Continuemos.
Qual a primeira consequência? A perda da herança. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio. Se levantará pranto lastimoso e se dirá: estão inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca. Como me despoja, reparte nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Miqueias capítulo 2, versículos 4 e 5. O que significa isso? Primeiro ele diz que a destruição dos povos de Israel, povo de Judá, aliás, iria criar um provérbio, um dito de sabedoria popular, feito cão que ladra não morde. Ou seja, a conduta do povo e sua destruição ia um provérbio que seria conhecido dentro dos povos pagãos que rodeavam o povo de Israel. Cochilou, cachimbo caiu, por exemplo. Isso ia restar o quê? O lamento do povo. Ele disse: a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte nossos campos a rebeldes. Ou seja, a herança do povo seria dada a outros. Mas como eles se sentissem injustiçados. Mas lembre que anteriormente veio que aquela pergunta de Deus para que eles apresentassem no local de julgamento o quê? A razão. Por que eles estavam se rebelando contra Deus? Por quê? Que é quando está em Miqueias capítulo 6 ou 3, né? Povo meu, que tenham feito? Com que te enfadei? Que está em Miqueias capítulo 6, versículo 3. Ou seja, o povo ia dizer o quê? Que Deus foi injusto para com eles? Não. Mesmo na destruição, o povo não ia apenas se lamentar, não ia dizer assim, mas rapaz, nós fomos pecadores. Não. Eles iam se lamentar como se Deus, assim, Deus retira de mim, como se estivessem injustiçados. E o pior, eles não teriam mais lugar na congregação do Senhor. Isso é muito forte. A divisão da terra prometida entre as 12 tribos da ideia, e a 13ª levitas teriam Deus como sua herança, eles iam ajudar nos serviços religiosos, da ideia de quê? Que se você tiver sua herança, você tem o quê? A bênção de Deus. Você seria parte desse povo. Mas na hora que você perde a herança, você perdeu para sempre o lugar junto ao povo. E diz assim: não terá na congregação seu quem pela sorte, ou seja, a divisão da terra prometida entre as 12 tribos foi feita o quê? Lançando sortes. Começava da tribo até chegar uma família. Pois bem, não teria ninguém na congregação que fosse lançar sortes. Acabou. Eles tinham perdido a herança. Não podia se medir novas possessões para que eles tivessem lugar no meio da congregação. Eles estavam expulsos. Assim como o quê? O povo do Reino do Norte, que quando na construção dos muros de Jerusalém, quando eles vieram querer oferecer, participar da reconstrução e oferecer ofertas a Deus, foi negado. Por quê? Porque eles eram frutos da rebeldia, ainda não havia chegado o momento para que eles fossem aceitos novamente dentro da congregação. É uma imagem muito forte de perda irreversível, indiferença divina. E diz: então chamarão o Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras, os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Miqueias capítulo 3, versículos 4 a 7. Em outras palavras, 4 e 7, desculpem. O que é que diz aí? Que Deus ficará indiferente. Eles não mais terão acesso a Deus. Sabe qual é o nome disso? Inferno. Inferno é quando nós não temos mais nenhum acesso a Deus e não há a menor esperança quanto a isso. Eles estarão no inferno. E aconteceram que sem a presença de Deus, todos aqueles que em tese recebiam o Espírito do Senhor para anunciar, eles ficarão envergonhados, porque não receberão mais nenhuma resposta de Deus. Irmãos, é o inferno. Que Deus nos livre dessa situação irreversível. Outra consequência, ruína.
Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerá os teus bens, mas não os livrará. E aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Miqueias capítulo 3, versículo 12 e capítulo 6, versículo 13 a 15. Em outras palavras, a imagineção de Judá é semelhante à que ele falou no capítulo 1 de Samaria. E a situação pior é que vai destruir o que? A confiança do ser humano. Porque o ser humano vive uma relação de causa e efeito. Se eu trabalho, obtenho os frutos. Então, os frutos do meu trabalho que vou gozar são graças a mim. Pois bem, Deus vai quebrar essa relação de causa e efeito. Eu vou semear, mas não vou cegar, porque salteadores vêm e vão levar minha colheita. Eu vou pisar azeitona, mas o azeite será o quê? Roubado. Eu não posso usá-lo para me ungir. A vindima, que é a colheita da uva, pois bem, eu não vou beber desse vinho. Vou pisar a colheita para obter o suco, para depois ser fermentado, obter o vinho. Eu não vou beber dele. Em outras palavras, vou trabalhar, mas não vou gozar os frutos. Aí ele vai dizer, o que foi que aconteceu? Não era lógico eu gozar os frutos? Não. Você gozava os frutos, você obtinha por causa da misericórdia, das graças de Deus. Com isso ia quebrar o orgulho humano. Nós homens pensamos que tudo é graças a nós. Na verdade, tudo é graças a Deus. Essa é a ruína. Aí fala de ruína material, mas também da ruína da autoestima, da autoconfiança do ser humano, que muitas vezes leva a nós a uma condição de rebeldia diante de Deus. Consequências: desespero. Ai de mim, porque estou quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. O melhor deles é como espinheiro, o mais reto é o pior do que o acebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Miqueias capítulo 7, versículos 1, 2 e 4. Ou seja, a primeira parte fala de quê? Do desespero, da falta de comida. Total. A fertilidade sempre ligada à disponibilização de alimentos. Pois bem, as frutas do verão, quando são colhidas, não resta nada nas árvores. Rabisco da vindima, ou seja, quando você colhe e esmaga as uvas, só resta o quê? Os galhos, os rabiscos, ou seja, aqueles galhos seguravam o quê? As bagas das uvas. Só resta aquilo ali no lagar, que não serve para comer. E nem figos temporões, figos fora de época, eu vou ter à minha disposição. Pereceu da terra o piedoso, ou seja, não há mais nenhuma pessoa que olhe o seu próximo. Não há um ser humano que preste. Todos só querem ser lobo do seu próximo. Cada um caça seu irmão com rede. O melhor do ser humano é como um espinheiro. Um espinheiro você vê, não? Um espinheiro, ele não produz nada, não produz frutos, apenas espinhos para machucar. O mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Uma rede de espinhos, uma sebe é feita uma cerca feita de espinhos, que até hoje é muito utilizada em algumas tribos primitivas para proteção contra animais selvagens. Pois bem, o mais reto de todos é que uma sebe de espinhos ela não é certa, não. Ela é meio troncha. Em outras palavras, a sociedade é totalmente preenchida por pessoas que não são tementes a Deus, não possuem nenhuma piedade. Pois bem, é chegado o dia. Que dia? O dia do Senhor anunciado por Joel. O dia que as sentinelas avisaram, o inimigo vem às portas. O dia do castigo. E nesse momento, em vez das pessoas procurar Deus, elas entram em confusão, porque elas estavam tão imersas no pecado, tão imersas na autoconfiança, de que seriam protegidos de Deus, apesar de sua postura rebelde, que elas não vão nem pensar em se
procurar Deus, elas serão completamente entregues à confusão. Ruína das relações. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha só, guarda a porta tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Em outras palavras, não confie em ninguém, não fale a ninguém. As relações são completamente destruídas, começando nas mais profundas que nós temos, são as relações familiares. Serão totalmente destruídas, como diz Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6. Mas o profeta, apesar de uma sociedade completamente imersa em pecado, ele tinha fé. Olha o que diz. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias capítulo 7, versículo 7, 18. Deus não tem prazer em nos castigar, irmãos. Assim como um pai, ele não tem prazer nenhum quando ele recrimina o filho, quando ele de alguma forma castiga o filho, não há prazer nenhum. Deus, na verdade, quer que nós voluntariamente nos voltemos para ele. Pois bem, Deus, assim como Paulo, lá em Atos, diz que Deus está ao alcance de nós, que mesmo tateando o escuro nós podemos alcançá-lo, o profeta diz, Deus me ouvirá. Deus me ouvirá. Esta deve ser a palavra de fé nossa. Deus me ouvirá. Promessa e restauração. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Porque todos os povos andam cada um em nome de seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheio, recolherei os que foram expulsos e os que o afligira. Dos que cocheio farei a parte restante, o dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Miqueias capítulo 4, versículo 4 a 7. A primeira parte diz o quê? Prosperidade. Cada um estará embaixo do quê? De plantas que elas são símbolo da fertilidade, da prosperidade, videira e a figueira. Nada faltará, especialmente no mantimento espiritual. E essas pessoas, apesar de que todos os outros povos seguem os seus caminhos, seguem os seus deuses, elas dirão, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Assim deve ser a igreja de Deus, andando para todo sempre em nome do Senhor Deus. Mesmo que os outros venham nos atacar, mesmo que cada um siga fervorosamente o seu Deus pagão, o seu ídolo, mas nós andaremos porque nós estamos seguindo o exemplo de Cristo, não iremos cair no exemplo de falsos líderes, falsos profetas. E a terceira imagem do versículo 6 é poderosa, diz, naquele dia congregaremos que cocheiam e recolherão os foram expulsos. Nabucodonosor, quando destruiu Jerusalém, aqueles que cocheavam, aqueles que eram desprezados da sociedade, eles os deixou nas ruínas de Jerusalém. Apenas levou aqueles que eram das classes mais ricas, que fizeram educação, eram fortes para trabalhar na Babilônia. Ou seja, levou o que havia de melhor na sociedade e deixou o resto. Pois bem, do resto rejeitado pelos salteadores, Deus faria a parte restante, o renovo. Aqueles que foram expulsos e afligidos por Deus no cativeiro, eles seriam o quê? Deles seria feita uma poderosa nação. Em outras palavras, meus irmãos, Deus iria utilizar aqueles que foram desprezados, Deus irá dar oportunidade para aqueles que pelos seus pecados estavam sofrendo, eles teriam esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. E também tem o quê? A promessa do Messias.
E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujos oris são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dada à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do seu nome, no nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Miqueias capítulo 5, versículos 2 até a primeira parte do versículo 5. A promessa de vinda de Cristo. Precisa ir mais uma coisa, irmãos? É a promessa do reino eterno. Joel, não, desculpe, Miqueias, ele finaliza a sua promessa de restauração, falando como será feita a vinda do Messias. Que a primeira promessa de restauração poderia caber em quê? No retorno do povo do cativeiro babilônico. Mas esta não. Esta é o quê? É uma profecia que se realizou no nascimento de Cristo. E o seu sacrifício foi inaugurado o reino de Deus na terra. Bem, encerro dizendo: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Polueis todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Miqueias capítulo 2, versículo 12 e 13. Essa imagem, irmãos, que nós temos de dia da igreja. Nós somos reunidos por Cristo. Em Cristo nós temos o que? Abrigo. Em Cristo nós temos alimento, nós temos segurança. E somos um grande povo que faz ruído. Faremos ruído pela grande multidão que faz parte do corpo da igreja no mundo. E nós iremos atrás de quem? Daquele que abre o caminho, que é o Senhor, o nosso Rei. Ele abre o caminho para que nós venhamos anunciar o Evangelho, para que viemos a enfrentar as vicissitudes dessa vida. O nosso Rei vai à nossa frente, o nosso Rei nos orienta no caminho do Senhor, assim como a coluna de fogo e a coluna de nuvens, elas iam à frente, indicando o caminho para o povo hebreu na saída do Egito. Pois bem, o Senhor está à nossa frente. E nestes dias difíceis, nós sigamos o Rei, para assim que venha no futuro, seja realizado plenamente a glória de Deus com a vinda de Jesus Cristo, para julgar as nações e estabelecer na terra o reino eterno. Amém.